e fazendo isso. Ah, tá. Aí o Gustavo falou que o meu microfone estava mutado. Bom, pessoal, eu peço que mutem os microfones de vocês, tá? Eu sei que tem gente que está no trânsito, indo para casa, tem pessoas que estão no trabalho, inclusive, ainda, tem pessoas que estão cuidando dos filhos, e eu fico muito feliz, honrado, lisonjeado por saber que vocês estão, de certa forma, dispensando um pouco do seu tempo para estar aqui comigo. Aqueles que puderem, abram as suas câmeras, tá? Eu sei que a internet nos dá essas possibilidades de estarmos à distância, e que facilita muitas coisas, mas ela também nos dá uma certa impessoalidade. Então, que nós possamos abreviar um pouco essa impessoalidade e nos aproximarmos um pouco mais. Tá bem, pessoal? Bom, pessoal, hoje, como vocês sabem, eu farei uma breve aula expositiva acerca da personalidade, da importância da personalidade robusta, da personalidade madura e o que é que isso influencia no seu desenvolvimento como terapeuta e como ser humano em si. Por quê? Porque como ser humano em si. Porque antes de terapeuta, de quaisquer ordens sejam, psiquiatra, psicólogo, psicanalista ou terapeuta de formação livre, são pessoas que tratam pessoas. Da mesma forma, existem muitos dos meus alunos que estão na formação, mas que porventura não pretendem exercer o ofício de terapeuta. Existem pessoas que entraram ali desde o início, quando preencheram os formulários para aplicação, lá na primeira turma, pessoas que disseram o seguinte no formulário e que foram selecionadas pela verdade que elas colocaram no formulário. Elas disseram: não pretendo exercer, mas eu sei que se eu aprender o que você tem para nos ensinar, eu serei melhor para os meus netos. Eu ajudarei a minha filha. Eu entenderei melhor o meu casamento. Serei uma funcionária melhor, uma empresária melhor, uma avó melhor, um pai melhor, um tio melhor. Nós recebemos os mais variados depoimentos que vocês possam imaginar, de pessoas dizendo que estavam adentrando essas fileiras de conhecimento, não somente para exercer o ofício de terapeuta, mas porque elas sabiam que dentro dessa formação elas teriam a possibilidade de desenvolverem-se como seres humanos, para sentirem-se melhores consigo mesmas e, a partir disso, serem mais atuantes na sociedade. Então, pessoal, é uma alegria muito grande poder conversar com vocês hoje, quebrar alguns tabus, falar um pouco disso que creio eu, e não somente por mim mesmo, mas parafraseando, talvez, alguns dos grandes homens que passaram na face da Terra no contexto da psicologia, da filosofia, da psicanálise, da psiquiatria, como o eminente doutor Viktor Frankl, que disse algo muito similar àquilo que é a frase basilar dessa formação, que o que cura não é a técnica, mas a personalidade do terapeuta. Isso é tão verdade no contexto terapêutico como é no contexto vivencial. Você com sua esposa, com seu marido, você com seus filhos, você na instituição que você trabalha ou na instituição que você faz serviço voluntário, independente de onde você esteja, a personalidade, ela é sem dúvida uma das maiores potências que um ser humano pode ter. Imaginemos então que vocês estão em um prédio no 10º andar, olhando uma certa movimentação de algumas dezenas de pessoas na rua,
seja para um encontro, uma quermesse, uma festa, uma mobilização. E após 3 ou 4 horas dessa mobilização, vocês olhando de cima, vocês percebem, neste olhar longínquo, mas muito certeiro, que alguns núcleos se formam em volta de algumas pouquíssimas pessoas. Essas pessoas praticamente dirigem o discurso e outras pessoas em volta se voltam para elas. Por que é que, dentre tantas e tantas e tantas pessoas, nessa mobilização que vocês estão enxergando de cima, do 10º andar do prédio de vocês, por que é que algumas pessoas estão tendo mais atenção? Então formam-se semicírculos, e essas pessoas estão conversando, mais lépidas, mais articuladas. É porque essas pessoas têm personalidade. Essas pessoas têm personalidade. Por que é que existem pessoas que, quando vocês, em contato com elas, após o término da conversa, ou após o término de um almoço, de uma janta, de um encontro, por que é que, no final de alguns desses encontros, vocês chegam em casa e a fala de algumas pessoas permanece na cabeça de vocês? Ou a lembrança da presença dessa pessoa permanece na mente de vocês? É a personalidade. Algumas pessoas terão de vocês a atenção por uma mísera e vagabunda intelectualidade vazia, e outras terão a atenção de vocês não somente pela intelectualidade, porque muitas vezes, nós nos defrontamos com pessoas extremamente humildes e ignorantes no contexto teórico, mas com uma robustez de personalidade tão forte que a presença delas não passa desapercebida. Eu não estou falando de histrionismos. O que seria o histrionismo? É aquilo que hoje tem sido disseminado na sociedade e tem se enganado as pessoas para que elas acreditem que elas têm a atenção das pessoas porque elas têm personalidade. Sabe aquela pessoa estúpida? Pessoa estúpida. Ou aquela pessoa toda desfigurada em função de alterações físicas que ela fez, alterações de visual, seja lá o que for. Infelizmente, vivemos numa sociedade que tem feito as pessoas acreditarem que essa necessidade de aprovação que faz com que elas mendiguem a atenção dos outros e receba dos outros mendigos, tem se feito acreditar que isso é personalidade. Isso é uma grande mentira. Essas pessoas que, porventura, não se conhecem profundamente, não dominam as emoções, que colocam os seus desejos acima da realidade, ou seja, eu observo a realidade, eu a vejo nitidamente, mas eu nego essa realidade para colocar no lugar da realidade os meus prazeres, os meus desejos. Assim como eu postei de maneira jocosa esses dias no meu Instagram, o vídeo de um rapaz que, cansado do sistema, resolveu se transformar numa cabra. Então ele fez um artefato mecânico de 4 patas e ele anda pelas cidades de Londres, pelas ruas de Londres, fingindo ser uma cabra. Para muitas pessoas e para alguns núcleos, isso é uma pessoa com personalidade. Isso é uma pessoa que não se importa com os outros, porque ela tem personalidade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Uma pessoa dessa,
ela não somente não tem personalidade, como ela é uma mendiga dos afetos. Ela coloca os desejos dela acima da realidade, a fim de que ela tenha uma certa aprovação. Inclusive, eu coloquei também de forma jocosa, mas verdadeira, neste fato em específico do homem cabra. Ele falou que ele tem 30 e alguns anos, mora com os pais, decidiu sair do sistema. Eu falei o seguinte: retire os pais, coloque alguns boletos na vida dele e veja o processo terapêutico acontecer. Eu quero ver se ele vai ser cabra ainda. Quero ver se ele não vai, de uma hora para outra, impositivamente pela realidade, transformar-se num ser humano com necessidades das mais banais, ainda que seja somente pagar boletos. Isso não é personalidade. Nós temos vivido uma sociedade doente, de pessoas doentes. Muito provavelmente, vocês que aqui estão, devem ter na família de vocês uma figura que talvez já é falecida, de um avô, de uma avó, de um tio, de alguém. Quando você lembra, você pensa: porra, meu avô era foda. Me perdoe pelas palavras, vocês já me conhecem e eu prefiro falar a realidade como eu a vejo, da maneira mais simples possível, ignorar algumas tecnicidades a fim de que os resultados sejam mais proveitosos. Então, vocês devem, sem dúvida alguma, ter alguma personalidade na família de vocês, né? Como eu falei, um avô, um tio, alguém que talvez já esteja falecido, de uma geração anterior, ou duas, que você lembra e pensa: essa pessoa era foda. O meu avô fazia isso. O meu avô fazia aquilo. Por que é que isso ocorria muito mais do que acontece hoje? Porque naquela época, não estou falando que a educação era melhor, porque de fato não necessariamente era, mas as pessoas estavam muito mais atidas à realidade do que à necessidade de aprovação e à necessidade de atendimento dos seus próprios desejos. O que tem sido feito desde o século XIX, com o avanço da psicologia, é um empilhamento de teorias, técnicas, teoremas, tecnicidades, que na mesma velocidade que eles são criados, eles são engolidos por outras técnicas, teorias, teoremas e tecnicidades, que vêm se empilhando e empilhando e empilhando, que a única função é criar teorias e não resolver nada. Eu digo para vocês com toda tranquilidade que eu não estou aqui para passar para vocês uma doutrina que explique necessariamente os fenômenos. Mas eu estou aqui para transformar vocês em pessoas capazes de resolver esses fenômenos quando eles se apresentarem para vocês. Como vocês devem ter visto nos anúncios da formação, é muito comum, receber pacientes que relatam ter passado por 5, 6, 10 terapeutas, vivendo um fenômeno que a medicina chama de iatrogenia. O que seria iatrogenia na medicina? É a piora de um quadro clínico por problemas do tratamento médico. Então eu recebo pessoas fragmentadas, pessoas adoecidas, pessoas pioradas, em função de um monte de vagabundo que não soube como tratá-las. Eu pergunto para vocês: do que é que adianta você sair de uma faculdade? Não somente faculdade, mas muitos cursos também. Sabendo teorias, teoremas, técnicas, sabendo quando tal e qual filósofo nasceu, quando qual e tal filósofo desenvolveu alguma teoria. Mas quando
o problema que este ou aquele filósofo ou terapeuta se apresenta na sua frente, você não sabe resolver. Você sabe somente replicar o que ele mesmo disse. Aí você, além de desenvolver um processo de desesperança, neste que porventura é seu paciente, ou alguém que venha te buscar a porra de um conselho, além de você piorar, de você desesperançar, você aumenta este empilhamento de dúvidas na vida daquele que cruzou seu caminho. Você vira nada mais, nada menos que uma tia fofoqueira. Quando uma pessoa vem para você e fala: estou com problemas no meu casamento. A situação é essa e aquela. Sabe o que você faz? Você imagina que você é o personagem. Você pensa nas suas próprias dores. E você fala o seguinte: poxa, mas se você não está bem, você para. Ou quando um amigo seu aparece com uma certa ansiedade, com uma certa tensão, a única coisa que você sabe fazer é respira fundo que passa. Ou quando alguém te apresenta alguma debilidade de comportamento, uma atitude deletéria, alguma coisa que vai fazer mal para ela. Escutamos terapeutas dizendo o seguinte: como é que você se sente com relação a isso? Ah, eu tô bem, né? Então, se te faz bem, tá tudo bem. Puta que os pariu! O que seria, então, a consulta com um analista, com um terapeuta, com alguém que está ali para resolver, se não o diálogo com o sábio? E quando seu filho lhe solicita? Quando seu marido lhe apresenta um problema? Quando sua esposa lhe apresenta uma aflição? Você fica mais desesperado que ela? E aí essa pessoa te traz um problema e vai embora com dois. Vai embora com o problema dela e com o seu desesperado. Nas relações do dia a dia, é até perdoável. Nenhum nenhum ser humano que não tenha buscado talvez uma capacitação tem a obrigação de saber resolver essas questões das vicissitudes da vida. Mas não um terapeuta. Aí vem um energúmeno e pergunta: quais bases teóricas você utiliza para desenvolver o seu processo de formação de terapeutas? Ou seja, ele tem tesão por diploma e tesão por teoria, mas não tem amor à vida humana. É óbvio que existe embasamento teórico nas coisas que eu falo, mas eu não estou aqui para criar um curso de pós-graduação de especialização na puta que os pariu. Eu estou aqui para desenvolver pessoas, para lapidar as almas daqueles que se propõem a amar aqueles que sofrem, cacete. Para que aconteça o que nossa querida Madre Teresa disse: que nenhum ser humano saia da sua presença sem estar melhor do que entrou. Eu não estou aqui para ser um analista clássico que vai esperar passivelmente que você cure-se através da sua própria palavra. Sim, é óbvio que nessa formação tem uma base analítica. É óbvio que boa parte do escopo das questões que eu trago na formação são de base analítica. Mas eu prefiro perverter a psicanálise do que perverter as minhas convicções baseadas em 10 anos de trabalho e mais 10 mil pacientes. Eu prefiro relatar a realidade da maneira como eu enxergo, evidentemente como eu enxergo, do que, para cumprir um escopo, negar a própria realidade
e deixar essa pessoa abandonada nos seus próprios pensamentos. Então, se você está aqui, não é necessariamente porque você encontrou sua vocação. Pode ser, sim, que no curso do desenvolvimento dessa aula, ou se porventura você desejar fazer a formação, você perceba que encontrou sua vocação. Pode ser. Mas se essa não é a sua vocação, pode ter certeza que se você está aqui, é porque alguma coisa dentro de você te empurrou para estar aqui. E se esta coisa que você ainda não sabe o que é, te empurrou para estar aqui, pode ter certeza que a sua vocação está direcionada para algo similar a isso. E no processo de desenvolvimento através do conhecimento, você acender algumas luzes na sua consciência, essas luzes iluminarão outros lugares da sua mente. Lugares estes que estão obscuros há muito tempo. E esta réstia, por menor que seja, vai fazer com que você enxergue aquilo que antes não via. É tão maluco pensarmos no processo da psicologia que, de um lado, nós temos Carl Gustav Jung, um dos maiores teóricos da história da psicologia, discípulo de Freud, que dizia que tudo é psique. Do outro lado, nós temos Skinner, B.F. Skinner, que diz que nada é psique. Quando nós temos uma ciência com tanta congruência, é óbvio que é uma piada. O mínimo que nós devemos fazer é questionar e perceber que o que nós temos que fazer é quase tudo. É quase tudo. Então entendam. A personalidade, pessoal, ela é uma forma mais ou menos estável, mais ou menos reconhecível, e a individualidade se apresenta para si mesmo e para outras pessoas também em épocas determinadas da vida. Ou seja, nós temos aqui uma forma, que é o caráter, e dentro desta forma nós temos a personalidade, que vem do grego, persona, que quer dizer máscara. Ou seja, nos anfiteatros gregos, quando existiam os teatros gregos, não existia capacidade de atuação como se existe hoje no teatro. Então os atores usavam algumas máscaras. A máscara feliz, máscara triste, máscara assustada. As mulheres, por exemplo, não podiam ser atrizes, então os homens botavam máscaras de mulher. Essa é a persona, por conseguinte, daí que vem a personalidade, que é mutável e não se encontra necessariamente no nascimento, que está em um lugar intangível, mas que pode sim ser lapidada. E o que nós vemos hoje, infelizmente mesmo, são profissionais sendo formados como linha de produção de uma empresa, onde o objetivo das instituições que formam é, por óbvio, financeiro. Ou seja, formar mais e mais pessoas para obter mais e mais lucros, sem compromisso nenhum com a verdade. Ao contrário disso, fazendo essas pessoas que estão sendo formadas acreditarem que a verdade é relativa. A verdade não é relativa. Existe a verdade. E por que é que um terapeuta precisa
desenvolver a personalidade de maneira robusta. Porque aquele que sofre não tem acesso ao que deveria ter acesso para saber o que deveria saber, para se libertar daquilo que o aflige. Porque se ele tivesse, ele não sofreria. Afinal de contas, a verdade liberta. Não é para menos que eu tenho isso tatuado no meu braço já há muito tempo, e eu nem gosto de tatuagem, acho ridículo. Mas eu fiz como uma âncora psicológica para que eu nunca esqueça a base daquilo que eu me propus a desenvolver quando eu disse que eu faria pelas pessoas aquilo que um dia eu desejei que fizessem por mim, que é a verdade. Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, aquele que está à sua frente, ele não sabe o que deveria saber, ele não conhece o que deveria conhecer, mas você deve conhecer. E quando o terapeuta tem uma personalidade madura, ele consegue abarcar aquele sofrimento. Ele consegue sustentar aquela pessoa para que no contato com este terapeuta, a pessoa tenha acesso a esses fragmentos de verdade. Ela, por conta própria, não conseguiu, até chegar ali, encontrar o que ela buscava. Ela não conseguiu encontrar. E aí ela recorre ao terapeuta que vai dizer para ela: se você está bem com isso, está tudo bem. Como assim? Se este ser sofre, e sofre porque não encontrou respostas, logo, a condição em que ele está e a maneira como ele está estão lhe causando sofrimento por desconhecimento. Cabe sim ao terapeuta dar a ele as condições necessárias a fim de que ele encontre esses lampejos de verdade e ilumine a própria consciência. A psicologia, desde o século XIX, tem formado cada vez mais terapeutas frouxos. Terapeutas frouxos. E quando eu falo frouxidão, não tem a ver com grosseria, o oposto, né? A pessoa grossa e estúpida, ela fala o que quer, da maneira como bem entende, sem se preocupar com os danos e com o rastro de sangue que fica para trás. Isso é um ignorante. Muitas pessoas se valem do título de psicólogo ou de terapeuta, do escambau que seja, para justificar as suas incompletudes e dizer: eu sou terapeuta, eu sei o que eu estou falando, sabe bosta nenhuma. Quanto mais pessoas frágeis formadas, mais pessoas doentes aparecerão. São vítimas destes que se dizem terapeutas. Ai, mas Arthur, já ouvi várias vezes isso. Como é que você quer tratar pessoas, Arthur, se você fala palavrão? Olha a fragilidade. Tem uma frase linda, e eu gosto de replicar, que diz o seguinte: prefiro ser Pedro, que quando irritado puxou a espada, e sempre foi verdadeiro, do que Judas, que era manso e traiu Jesus. Então o terapeuta muitas vezes precisa destruir uma certa polidez que esses títulos impõem do pensador, do homem sábio, para acessar a dor daquele que sofre, para que ele se mova, para que ele não venha ter dúvidas. Se porventura eu vejo, eu vou falar os nomes que eu vejo na minha frente. Se porventura eu vejo o Diego Legário aqui, eu vejo o Rafael Fagundes, se porventura eu vejo a Rosana com um vidro de veneno prestes a tomar,
por desconhecimento, com uma caveira na frente e 2 ossos cruzados. E eu digo assim, olha, tem certeza que você vai tomar isso aí? Porque assim, não sei, tudo bem, se você quiser tomar, tranquilo, assim, mas olha, é que talvez não te faça bem. Essa pessoa, sejam sinceros, essas pessoas vão ter nesta fala a certeza de não tomar? Essas pessoas vão ter a certeza de não tomar? Ou se eu olho e falo, Rafael, ou seja lá quem, você está ficando louco, você vai tomar isso aí. Isso é veneno, seu animal. Não estou falando para tratar seus pacientes assim, por favor. Vocês são inteligentes para entender o que eu estou falando. Essa pessoa, pela minha certeza acerca do que eu estou falando, além de não tomar, ela vai pensar por que eu me revoltei. Então, a falta de personalidade, ela é, na minha concepção, quase como uma omissão de socorro. Ela é uma omissão de socorro. Inclusive, a Sandra falou agora que eu deveria parar de fumar, porque isso está me matando. Mais uma fragilidade, Sandra. Uma das maiores loucuras do século XX é o demasiado zelo pela própria saúde. Eu estou preocupado com a minha alma, não com o meu corpo. Com certeza, estes que eu falei para vocês antes, um tio, um avô, seja lá quem for, certamente viveu até os 60, 70, porque antigamente 70 anos era muito. E vocês lembram deles 3 gerações depois. Que adianta viver até a porra dos 100 anos e quando você morrer, você não ser lembrado por uma geração depois? Este zelo demasiado com a própria saúde. A mesma geração que fala que eu não posso fumar é a geração que mais come comida industrializada. É a geração que mais come açúcar. Geração que mais consome pornografia. Geração que mais se masturba. E aí, meu cara? E quando esse paciente vem na sua frente e fala que está com problemas de masturbação, você vai dizer para ele que tudo bem, você tem que se conhecer mesmo, tem que conhecer seu corpo mesmo. Aí esse cara, por um excesso de picos dopaminérgicos, por um excesso de visita à irrealidade, desenvolve um processo depressivo quando conhece a própria esposa e não sai de lá nunca mais. É isso que nós não queremos. Formar pessoas sem personalidade é a mesma coisa que eu me formar em engenharia, fazer uma especialização em veículos automotores e não saber dirigir. Então eu faço 5 anos de engenharia, mais uma pós de 2 anos em veículos automotores. Se dá uma caganeira numa pessoa que está comigo, ela não pode dirigir, ele morre se cagando porque eu não sei dirigir o carro. O que adianta você formar um monte de gente cheia de teoria? Sem a capacidade de identificar o fenômeno quando se apresenta, e além de não conseguir identificar, não conseguir resolver. Ainda que identifique, não resolve. O terapeuta, para vocês entendam, ele é quase. O terapeuta ele é quase um laboratório de química. Imagine que o seu paciente vem até você e traz as dores dele
dentro de um Ellenmeyer. A função do terapeuta é, com muita coragem, tomar essas dores, colocar para dentro dele, ver a reação que dá, se fazer de cobaia, ver a reação que dá, e a partir das competências que ele tem, com a capacidade de ver e relatar a realidade, dar fragmentos de lucidez para aquele que trouxe as dores. Mas quando você coloca as tuas emoções acima da realidade, os seus desejos acima da realidade, quando você não tem uma personalidade lapidada, robusta, madura, você não consegue introjetar em si próprio as dores daquele que sofre. Porque você não consegue abarcar a necessidade de fazê-lo sofrer menos ou parar de sofrer. Não há um bom futuro para uma geração que é tratada por doentes. Nós temos uma medicina curativa que vem do tempo do Rockefeller e do Carnegie, que percebeu que não tinha como eles ganharem dinheiro com aquela vovozinha que cortava babosa e passava no machucado e cicatrizava. Com aquele tiozinho que tirava a plantinha, fazia um chá e curava a dor de cabeça. O que é que eles fizeram? Chamaram as universidades e falaram o seguinte: nós temos alguns milhões para oferecer para vocês para incentivar o estudo. Oh, meu Deus, senhor Rockefeller, senhor Carnegie, que maravilha! Mas tem uma condição. Como é muito dinheiro, nós queremos que pelo menos uma pessoa presida, né, a secretaria para dizer onde vai esse dinheiro. Não, sem problema nenhum, você pode administrar esse dinheiro. Nossa, a universidade está muito feliz com isso. E aí eles começaram a formar médicos que diziam que a vovozinha era maluca, que babosa mata, que o chazinho dá problema. Ensinaram estes médicos que, sintetizando algumas coisas, transformando em remédio, porque remédio não cura, o próprio nome diz, remedia. Eles poderiam vender isso em larga escala. E criou-se uma coisa chamada indústria farmacêutica. E nessas universidades norte-americanas, formaram-se outros médicos com essas teorias. E esses médicos, depois de formados, voltaram para estas mesmas universidades, que formaram outros médicos, e que formaram outros médicos, e que são esses que ditam as regras da própria psicologia. Aí eu pergunto para vocês: há alguma possibilidade? Há alguma réstia de possibilidade de pessoas que não tenham coragem para olhar a realidade e falar a realidade como de fato ela é, sem preocuparem-se com a grande massa falando o contrário, mas comprometidos com a verdade, com a saúde, com a alma daquele que sofre? Há alguma possibilidade dessa sociedade diminuir os seus índices de depressão, pânico, suicídio? Aí vem o energúmeno e me diz: a culpa não é dos terapeutas, é da sociedade capitalista. Meu caro, é essa sociedade capitalista que me possibilitou estudar pra caralho, ganhar muito bem e ter em torno de 45% da minha agenda gratuita ou a valor social. É justamente porque eu ganho bem
por ser quem eu sou, que eu possa atender aqueles que sofrem e não têm condições de verdade. É justamente por quando eu tinha 13 anos de idade, após o suicídio do meu pai, ter me dedicado a encontrar as raízes do que me fazia sofrer pelas minhas próprias mãos, porque os terapeutas que me tratavam e os psiquiatras que me tratavam não me ajudavam a resolver essa bosta. É justamente porque nos finais de semana eu cortava lenha para vender para os restaurantes, para pagar os meus médicos e os meus terapeutas, que eu criei robustez suficiente para ter coragem de dizer o que resolve e o que não resolve. Eu vou repetir o que eu falei na primeira turma de formação, e se tiverem alunos meus aqui, poderão asseverar isso, eu até posso chamar algum deles para falar depois. Eu não estou aqui visando ganhos financeiros. Se eu estivesse aqui visando ganhos financeiros, eu estaria lascado. Eu poderia viver muito bem, e já vivo, graças a Deus, pelo fruto do meu trabalho como analista. Eu estou aqui por uma imposição, quase a contragosto, por ter visto tantos e tantos e tantos pacientes chegando até mim, tendo passado por 5, 6 terapeutas. Eles não deveriam ter chegado até mim. Eles não deveriam ter chegado até mim. Eles deveriam ter resolvido a demanda lá no primeiro terapeuta. Mas eles não tinham personalidade. Eles não tinham robustez. Eles não tinham maturidade. Eles eram frágeis. Eles eram crianças que nasceram faz tempo. Eu vou apresentar para vocês alguns dados. Vou explicar para vocês alguns porquês de estarmos aqui. Vou apresentar para vocês do que se trata essa formação, para que nós possamos dar sequência aqui. Me avise se ou quando vocês estiverem vendo a apresentação. Certo. Tá vendo? Beleza. Deu uma olhada, pessoal? A fonte é Folha de São Paulo. Uma porcaria. Mas pode ter certeza que é uma porcaria para baixo. Ou seja, a intenção deles é diminuir os números. Então, é bem pior que isso. A procura de estudantes brasileiros pelas faculdades de psicologia explodiu nos últimos anos, de 2010 para 2021. O número de matrículas dobrou de 136 mil para 289.800. Em contraponto a isso, misteriosamente, deve ser o contrário, de 2010 para 2021 são 11 anos. Tem tempo para muita gente se resolver. O Brasil tem uma das maiores taxas, se não a maior taxa de depressão da América Latina. O Brasil é um dos países que mais consome antidepressivo no mundo. Então, ao mesmo tempo que se formam terapeutas, pessoal, temos índices de depressão aumentando. Justamente por tudo isso que eu falei para vocês. Porque o que cura não é a técnica, é a personalidade do terapeuta. Olha só, apenas 5% dos brasileiros fazem terapia, mas 1 em cada 6 usa medicamentos. Mostra a pesquisa inédita, enfim. Não tem problema nenhum utilizar medicamento. O medicamento é uma bênção.
Se Deus quisesse que sofrêssemos, não tinha nos dado a possibilidade da ciência encontrar um analgésico. A diferença está em você usar porque é necessário e você usar porque é a última alternativa e única. Então entendo de uma vez por todas. Existe um mar de oportunidades inexplorado para quem decidir tratar almas, para quem decidir tratar de fato aqueles que sofrem. E para quem que é essa formação de terapeutas? É para você que quer mudar de carreira. Nós temos são alguns, né? Mas um de mais evidência, um dos nossos alunos, o Vinícius, médico veterinário. Chegou num ponto da vida que ele percebeu que não era o que ele queria mais, ele precisava resolver algumas coisas pessoais e coisas da família, queria se sentir mais útil e está migrando de carreira. Para aquele que não quer abandonar a carreira, mas quer ter mais um ofício, ou para aquele que porventura já é terapeuta, já é psicólogo, já é psiquiatra, mas percebe que consegue encontrar mais alguma coisa dentro de tudo que já sabe. Vou deixar aqui um pequenininho, bem pequenininho depoimento, bem pequenininho, de uma das nossas alunas, a Vanessa. Tá? Ela fez a transição de carreira, ela é da primeira turma, e vou deixar esse depoimento curtinho para vocês ouvirem. Olá, meu nome é Vanessa Ribeiro Moraes, eu sou da primeira turma da formação de terapeutas do Arthur Schumann e eu quero dividir hoje com vocês um pouco da minha experiência com essa formação. Minha primeira formação foi como copywriter, eu trabalhei em grandes lançamentos, pequenos lançamentos, fiz trabalhos com grandes experts e apesar de eu gostar muito da área de copywriting, que é basicamente a área da escrita, eu não me identificava e eu não me via fazendo isso pelo resto da minha vida. E apesar de eu ter uma grande paixão pela área mental, pela área da saúde humana e da saúde mental, eu não conseguia ver na formação tradicional das faculdades uma alternativa que pudesse formar aquilo que eu precisava para atender as pessoas, que era a minha personalidade. Então foi aí que o curso do Dr. Arthur entrou. Eu já segui o Dr. Arthur há algum tempo e eu me encantei muito com a forma com que ele abordava os pacientes, com a personalidade dele e a forma com que ele trabalhava a personalidade tanto nos pacientes como também na formação. Isso me chamou muita atenção e eu pensei, essa é a hora de fazer minha transição de carreira. Então eu entrei na seleção, eu fui selecionada e eu fiquei muito feliz, porque o que eu ganhei com esse curso foi muito maior do que o dinheiro pôde comprar, que foi uma lapidação da minha personalidade e a minha identificação como um ser individual. E eu posso hoje passar para os meus pacientes como é que é essa jornada. Eu posso ser esse elo para o meu paciente. Isso faculdade nenhuma poderia me oferecer. E por fim, quando as aulas oficiais terminaram, eu fiquei muito feliz porque eu comecei a compartilhar na internet um pouco do que eu havia aprendido durante as aulas e eu já consegui meus primeiros pacientes, que é um dos nossos grandes medos, né? Para quem está fazendo uma transição de carreira ou para quem está começando do zero em uma profissão nova, o nosso principal obstáculo inicial é conseguir os primeiros clientes, os primeiros pacientes. E eu consegui os primeiros pacientes. E o que me deu mais certeza ainda de que eu tinha feito uma formação maravilhosa foi que quando eu atendi esses pacientes, eu senti segurança de saber o que eu estava fazendo, exatamente o que eu estava fazendo. Coisa que muitos... Opa! Travou aí para vocês? Colegas meus que fazem psicologia não se sentem seguros mesmo depois de 5 anos estudando na área. Se o meu depoimento serviu de alguma coisa para você, eu espero que ele tenha sanado as suas dúvidas em relação a entrar ou não nesse curso, porque ele com certeza não vai só transformar a sua vida, mas principalmente a vida daqueles que precisam de você e você ainda não sabe. Então fica aqui o meu grande abraço para vocês e boa sorte, que vocês sejam selecionados e façam uma excelente formação.
Olha, pessoal, a Vanessa fez esse depoimento de livre e espontânea vontade. Não houve nenhuma condução para que ela fizesse dessa maneira. E eu gostaria de pedir para vocês. Vocês viram alguém neste vídeo falando somente de marketing ou de ganhos financeiros acerca dessa formação? Não. Vocês viram alguém falando das almas humanas, de desenvolvimento da personalidade, ainda que ela tenha este rosto de menininha. Vanessa está grávida, levando uma gravidez maravilhosa, atendendo pacientes, migrando de carreira, tendo resultados maravilhosos e se transformando como mulher, como esposa, como mãe deste anjo que vai nascer, que é um piazão, um bagual de um piá que vai nascer. É isso que eu proponho. É um processo de desenvolvimento pessoal. E não me venha com essa história de inteligência emocional, inteligência. Inteligência é uma coisa só. Todas essas outras coisas que vêm depois são habilidades. Habilidades. O que eu proponho é lapidação da personalidade. Com embasamento. O que é, então, a formação de terapeutas, né? Nós desenvolvemos uma plataforma onde você vai ter não somente um aperfeiçoamento técnico, e muito técnico, sim, muito técnico, e vocês vão ver logo, logo do que é que eu estou falando. Em lugar nenhum você encontra o que eu estou propondo aqui, e eu lamento se não está bonita a minha fala, mas eu não entendo porra nenhuma de marketing. E o Lucas, inclusive, fica meio puto comigo às vezes, porque eu realmente, eu não sou o cara do marketing. Eu tô aqui para falar a verdade para vocês. Tá? Mas também desenvolvimento, amadurecimento, como ser humano e como terapeuta. Tá? Bom, pessoal, alguns dos itens que nós enumeramos, vou mais pertinho aqui, que eu também já não, minha visão já não está muito 100%. Tá? Que nós propomos através disto. Né? Aprender a conduzir o paciente até a alta. Né? Nós não queremos ninguém criando pacientes de escravo. Nós queremos que a atuação do terapeuta seja voltada para a alta do paciente. Eu tenho um paciente que está comigo, que eu já dei alta para ele há 1 ano, e agora no começo do ano o paciente pagou um pacote de 40 sessões comigo. Está de alta já, mas não quer parar. Porque o paciente percebe um processo não somente de cura, e aí todo mundo tem medo de falar a palavra cura, né? Bando de cagão. Ele vê o processo de cura, mas ele também vê o processo de desenvolvimento dele como ser humano. Por óbvio, você vai criar uma personalidade para atender pacientes com mais segurança, vai aprender o que a faculdade não fala para você. Pode ter certeza disso. Vai aprender a resolver questões pessoais, porque as aulas são participativas e as aulas só encerram quando todas as dúvidas são sanadas. Eu não tenho... as aulas são de 1 hora. Eu tenho aula minha de 1h30 e tal de 4 horas. Tá? Você vai sair da teoria para a prática terapêutica. Vai ser, por óbvio, com tudo isso, um profissional mais robusto. Vai aprender como se posicionar nas redes sociais, porque essa ferramenta maravilhosa, chamada internet, nos possibilita estar em lugares que nós não podemos estar fisicamente, mas estamos através de bits. Então, sim, tem pessoas que são meus pacientes na Inglaterra. Exatamente, Lucas, não estaríamos aqui se não fosse internet. Tem pessoas que são meus pacientes no Acre, nos Estados Unidos, na Alemanha. Tá? Eu já rodei o mundo atendendo pacientes sem sair do meu consultório. Tá? E por que não falar também de uma mudança financeira na vida dessas pessoas, porra? O dinheiro, entenda uma vez por todas, o dinheiro é multiplicador de caráter. Se você é um filho da puta, egoísta, egocêntrico, e você ganha mais dinheiro, você vai ser mais filho da puta, mais egoísta e mais egocêntrico. Mas se você é caridoso, bondoso, benevolente, altruísta, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ser mais bondoso, mais benevolente, mais caridoso, mais altruísta. E você vai aprender também
através de uma das nossas aulas bônus, a gerir as suas finanças, tanto de consultório, bem como também familiar. Porque não adianta você ganhar dinheiro e viver quebrado, fudido, não ter condição de comprar um livro para estudar. Então a gente sabe que isso faz parte. Tem pessoas que estão em depressão que não sabem gerir as próprias finanças. Então a gente sim também pensou nessa área. Afinal de contas, a saúde, de acordo com a ONU, né, é saúde física, mental, espiritual, financeira, enfim. Se você não tem saúde financeira, você não tem saúde. Você tem uma doença em alguma das áreas. Como que se dá o processo? Tá? Primeiro, aqueles que estão aqui, que são vocês, se quiserem, se desejarem, se acreditarem que é proveitoso, vocês vão aplicar-se por um formulário de inscrição. Nós vamos liberar no final da aula um formulário para vocês verem, né? Eu poderia muito bem falar assim, no final da aula aqui nós vamos liberar os boletos para vocês pagarem. Seria muito fácil, ia entrar um monte de gente que não sabe nem por que está ali, ia se arrepender depois, falar, meu Deus do céu, enfiei mais um pouco de dinheiro e mais um curso que eu não vou terminar. Então, nós temos um formulário de aplicação, onde, a partir da tua resposta, eu vou analisar, vou fazer análise da tua resposta, vou visitar o teu Instagram, esteja ele aberto ou não, eu vou utilizar de tudo que tiver ao meu alcance, juntar com as tuas respostas para ver se você de fato sabe por que você está ali, se tem algum motivo verdadeiro para você estar ali. E eu acreditando que sim, você entra. Tá? Então, primeira fase, formulário de seleção, depois a análise, depois a divulgação daqueles que são selecionados, e depois você pode fazer a matrícula. Recebi a mensagem, você foi selecionado, você pode se inscrever. Arthur, eu não recebi. Infelizmente, né? Você não foi selecionado. Mas então, tudo bem, então. Se você quer tanto e não se expressou muito bem lá, justifique-se para mim. Por que você tem que estar nessa formação? Tá? Eu não quero quantidade, pessoal. Eu não quero fazer igual a faculdade, que é formar em massa pessoas. Eu quero formar pessoas que vão se defrontar com o sofrimento da alma humana e vão falar o seguinte, a partir de hoje você tem alguém por você. Então a fase 1, pessoal, né, do conteúdo programático, é o que eu chamo de formação basilar. Tá? Nessa formação basilar você vai ter aulas muito profundas, né, para o teu plano de desenvolvimento como terapeuta e para poder iniciar, de fato, o teu protocolo de atendimento. O que compete este processo da formação basilar? São mais de 25 aulas de formação, aqui é um número médio, tá? São mais de 25 aulas de formação, são mais 8 aulas basilares e 10 bônus exclusivos de conteúdo, ou seja, tem a formação basilar e mais 10 bônus exclusivos de conteúdo, vocês vão entender adiante. A fase 2 é a formação contínua. O que é formação contínua? Eu, particularmente, acredito que a formação do terapeuta ela precisa ser embasada num processo de contínuo aprendizado. Tá? Isso vai sendo empilhado ao longo do tempo, mas não um empilhamento, como nós falamos antes, empilhamento de teorias, mas empilhamento de conhecimento. Tá? Então, esta fase 2, que é a formação contínua, ela compreende 22 encontros ao longo de 11 meses. Então, além de tudo isso que eu já mostrei para vocês ali, 25 horas de formação, mais 8 aulas basilares, mais 10 bônus de aula. Olha quantas horas dá isso aí, dá muito mais de 25. Sei lá quantas horas dá isso aí, tá? Vocês vão ter mais 22 encontros ao vivo comigo, tendo aulas e com outros professores também, a partir da demanda que eu creio ser necessário. Por exemplo, essa semana lá no grupo que nós temos, um colega falou, Arthur, preciso de uma ajuda com um paciente com burnout. Eu falei, fica tranquilo, vamos falar disso em aula. Ou seja, vou dar uma aula sobre burnout. Bom, seguimos. Então, vamos lá. Tá? Dia 18 é a abertura da turma, no caso, hoje. No dia 27, encerram as vendas, ou seja, a possibilidade de você entrar acabou. No dia 30, nós temos a aula de boas-vindas, que é uma aula ao vivo, você estará comigo, será uma aula. Tá? E a liberação dos 2 primeiros conteúdos. Então, no dia 6, libera 2 aulas. No dia 13, 2 aulas e mais uma aula de tirar dúvidas sobre o conteúdo que foi passado. No dia 20, mais 2 aulas. No dia 27, mais um encontro de tirar dúvidas. Por que isso?
Porque não adianta eu liberar todas as aulas para vocês, daí o cara vai lá, bota para rodar no 2x e fala, não, beleza, vou começar as aulas ao vivo. Não, você tem que assistir, você tem que anotar, tem que aprender, levar os questionamentos. Eu vou tirar as suas dúvidas, nós vamos debater sobre o assunto junto com os alunos das aulas anteriores. Vocês terão acesso a todas as outras turmas que porventura venham. Não sei se vou abrir outras turmas, mas se abrir, vocês vão ter acesso a elas, porque dá um trabalho do cão isso aqui, às vezes nem sei como é que vou arrumar horário, mas eu encontro, né? Então, vocês terão acesso a tudo que foi passado, a tudo que virá, e por óbvio, né, a todas as aulas ao vivo que compreenderem a tua turma nesses 11 meses. Então, são 11 meses de formação, tá? 11 meses de acesso à formação de terapeutas, tá bom? O que são as aulas que eu chamo de aulas basilares? Deem uma olhada nos temas, pessoal. Olha só, princípios da psiquiatria e noções de diagnóstico e tratamento com o Dr. Eduardo Sincero, um grande psiquiatra, fenomenal, um dos melhores do Brasil. Introdução à psicanálise, teorias psicanalíticas com o professor Marcos Simões, um grande professor de psicanálise, um psicanalista de data, um cara fenomenal. Cronobiologia, dessensibilização dopaminérgica e condução à instituição de rotina ao paciente, psicólogo Nuno Vanceto, cara fenomenal. Como as alterações nos exames laboratoriais podem interferir na apresentação de sintomas psicológicos e psiquiátricos, doutora Salira, médica, endocrinologista, especialista em ortomolecular, minha sócia no programa do Ventre ao Peito, que é um programa de suplementação para tentantes da gravidez, grávidas e pós também gravidez. Conceitos basilares da psicologia e a aplicação no processo de condução ao paciente comigo. Aula das 12 camadas da personalidade com viés de observância e aplicação clínica, ou seja, é a teoria do nosso querido professor Lázaro Carvalho, das 12 camadas de personalidade, voltada para o tratamento clínico, para a condução do paciente. Aí nós temos também, como nós falamos antes, uma aula que nós titulamos como o mínimo que você precisa fazer no Instagram para ter novos pacientes todos os meses, e consultas individuais com o Cláudio Colume. Ele é fenomenal, ele é sócio da Personal Lente, uma empresa que se dedica somente a terapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfim, sabem muito sobre isso. E aí nós temos a Psicologia de Jesus, técnica de raporte e perguntas e respostas comigo, tá? Estas são as aulas que eu chamo de aulas basilares, tá bem? Bom, a fase 2, que é a formação contínua, ela vai ter uma periodicidade de encontros quinzenais. O primeiro encontro é no dia 4 de maio, ou seja, vocês vão ter um tempo para assistir essas aulas que serão liberadas gradualmente, para que nós comecemos, então, vocês no 0 a 0. O conteúdo será definido por necessidade da turma e prioridades, e será uma duração de 22 encontros no total, nos 11 meses, como eu já havia falado para vocês. Tá? Quais são os bônus? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque aqui que o negócio fica muito sério, para vocês entenderem do que se trata isso aqui. Vocês terão 4 análises de casos reais. São 4 aulas, onde eu fiz análise de casos reais, e as aulas só terminaram quando sanaram-se todas as dúvidas. Eu ensinei desde identificação, condução, tudo que se faz necessário para que vocês compreendam. Eu escolhi casos específicos para abarcar o maior número de dúvidas, tá? Vocês terão acesso a essas aulas. Vocês terão aula de filosofia com o professor Henrique Elfes. O título da aula é A Natureza do Ser. Para quem não sabe, o professor Henrique Elfes é professor da Universidade Atlântico de Filosofia. É um dos maiores intelectuais vivos no Brasil hoje. Ele é fenomenal, ele não dá aula em cursos, ele deu no meu curso pelo apreço que tem por mim, porque viu a verdade nesse processo. Aula com o professor Paulo Azevedo de Azevedo, filosofia do treinamento físico. O professor Paulo, ele é mestre em filosofia, especialista em treinamento físico, 4 livros publicados, um grande teórico da área, um cara fenomenal. Nós teremos também aula com a nossa querida Fabrícia sobre arte-terapia, né? Esta aula é voltada para pacientes crianças ou adultos inexpressivos, ou seja, aquele paciente que não se comunica bem, que não fala bem, que não verbaliza bem, ou uma criança, poxa, eu tenho vontade de atender crianças.
vai aprender muito com a Fabrícia. Pô, atendi um paciente idoso que não sabe verbalizar, vai aprender como abordar esse paciente também através do processo de arte-terapia. Mais de 300 livros PDF, tá? Nestes livros estão algumas das maiores obras da psicologia, da psicanálise, da antropologia, livros estes que nem em sebo você encontra mais, nós temos eles em PDF, tá? O Lucas já corrigiu na hora, aqui o negócio é instantâneo. Então nós temos um acervo com mais de 300 livros em PDF que passam por curadoria, inclusive muitos ainda estão sob a minha curadoria e nós vamos liberando eles. São mais de 300 livros, tá? Vocês receberão também os áudios terapêuticos, e eu digo para vocês com tranquilidade, se eu morresse hoje, chegasse diante de Deus e ele falasse, Arthur, o que de melhor você fez na Terra, no teu trabalho? Eu diria, os áudios terapêuticos. É o que de melhor eu fiz. Estes áudios terapêuticos são áudios analítico-terapêuticos, onde eu vou disponibilizar para você e você vai poder entregar para os seus pacientes para auxiliar vocês no processo de condução do paciente. São áudios que compreendem demandas as mais fantásticas possíveis. Vocês terão acesso à Masterclass Sermão da Montanha, onde são 2 aulas somente falando sobre os processos psicológicos e filosóficos dos ensinamentos do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Vocês terão também acesso à Imersão Apneia, que é um curso que eu gravei há muitos anos já. É simplesmente fenomenal. Eu ensino você a conduzir um paciente com depressão e transtorno do pânico. E este curso também é uma imersão para você fazer. Eu proponho 3 dias de silêncio, é um curso fenomenal, vocês vão ter acesso a isso também. Ele é fantástico, já mudou milhares de vidas. O bônus 9, com o nosso querido Lucas Zanetti, que está conosco. O Lucas, para quem não sabe, já foi presidente da CAMP, secretário da CAMP, ele é amigo do Donald Trump. O cara é fenomenal. O Lucas é fenomenal. Vocês não têm noção o gênio que é esse cara, tá? Então ele se disponibilizou a dar esta aula. A aula está gravada. Ela é um bônus. Vocês vão ter acesso a esta aula de gestão financeira, tá? Tanto para consultório. Eu tenho uma empresa, Arthur, né? Eu sou empresário, eu sou empresária, eu tenho uma microempresa, eu tenho um MEI em outra área, mas eu também vou fazer o curso. Você vai aprender a gerir a sua empresa através do que o Lucas ensina, tá? Ele vai fornecer para vocês também de graça, e é sim de graça, tá? Uma planilha que ele mesmo fez, essa planilha, onde você vai jogando tudo que você tem de despesa, gastos, ela vai correlacionando com outro aplicativo, sai tuas metas, eu quero guardar 5 mil reais esse ano, ela vai já mostrar as fragmentações do que você precisa guardar. Então é fenomenal, isso salva vidas, tá? Tem aí também o curso básico de marketing com o Cláudio da Personal Lente, tá? Vocês vão aprender tudo o que é necessário a fim de que vocês saibam usar o Instagram. Arthur, eu sou igual você, um burro, um ignorante digital na internet, eu não entendo bosta nenhuma disso aí, porque eu não entendo nada, pessoal. Eu não entendo nada, eu sei só clicar 1 ou 2 coisas aqui, o Lucas me ensina tudo. Antes de iniciar aqui, o Lucas estava me ensinando como é que fazia para compartilhar a tela, para poder passar para vocês isso aqui, tá? O Cláudio ensina tudo o que vocês precisam. Arthur, eu não tenho jeito com internet. O Cláudio ensina você a usar a internet sem aparecer. É muito melhor aparecer? Arthur, eu não consigo ainda. Vai começar a usar sem aparecer. O Cláudio ensina também, tá? E outra, você vai ter acesso, por óbvio, à comunidade do WhatsApp, que é a comunidade com todos os alunos anteriores, da sua turma, onde vocês podem tirar dúvidas, sem falar no network que vocês fazem nesse grupo. Nesse grupo tem pessoas de todas as áreas que vocês podem imaginar. Amizade verdadeira. Lembrem-se, idem vale, idem nole. Amigo é quem defende o que eu defendo e repudia o que você repudia. Você não vai encontrar nenhum maluco do cabelo roxo ali no grupo, tá? Fiquem tranquilos, ali são pessoas que estão empenhadas em tratar as almas humanas. Vocês vão encontrar pessoas que vão poder partilhar com vocês das suas dores, dos seus pensamentos, dos seus sofrimentos, dos seus ideais, das suas vocações, tá bem? E aí, aqui é o queridinho do meu coração, né? Vocês vão ter o bônus exclusivo para os 10 primeiros que se matricularem. Ai, Arthur, sim, porra. Se o cara tem uma puta de uma certeza de entrar aqui e o cara foi um dos 10 primeiros, nada mais do que justo que ele tenha acesso a alguma coisa diferente, né? Então, os 10 primeiros vão ter acesso à plataforma do Ventre ao Peito. Essa plataforma onde nós ensinamos, eu e a doutora Salira, endocrinologista, especialista em ortomolecular,
Nós ensinamos suplementação pré, durante e pós-natal, suplementação para quem não está grávido. Arthur, eu tô com um problema de impotência sexual. A gente ensina a suplementar. Arthur, eu tô meio frígida. A gente ensina. Arthur, não tô dormindo bem. Ensinamos. Arthur, ovário policístico. Arthur, não sei o que lá. Arthur, menopausa. Arthur, seja lá o que for. Nós ensinamos tudo isso. Nós temos um PDF ilustrado maravilhoso para você. Dentro dessa plataforma, nós temos curso de sono com a Leocárdia. Nós temos curso de nutrição básica para antes, durante e pós-gestação com... Esqueci o nome da nutricionista, me perdoem. Nós temos também musicoterapia dentro desse grupo. Nós temos o grupo do WhatsApp, onde esse grupo é muito vivo, o pessoal está lá todo dia conversando e eu e a Salira tirando dúvidas. Vocês vão ter acesso a tudo isso aí, os 10 primeiros, tá? Os 10 primeiros. Garantia incondicional. Que garantia é essa, Arthur? Devolvemos todo o seu dinheiro se essa formação não lhe for proveitosa. Ah, beleza, vou fazer o curso, né, de qualquer jeito, e eu vou dizer que eu achei uma bosta, e daí eu quero meu dinheiro de volta, porque eu tô apertado, eu gastei demais com cartão de crédito. Aqui não, Pico-Pico. Se você tiver assiduidade, se eu perceber que você está nas aulas, se dedicando, buscando, nós conseguimos ver, inclusive, lá o quanto cada um completou das aulas gravadas. Chegou no final e falou, Arthur, seguinte, achei uma bosta. Tranquilo, manda o Pix, a gente resolve isso aí. Ok? Pessoal, quanto custa hoje, ou melhor, quanto ganha hoje, na média, e quando eu digo média, vocês entendem que é uma média para baixo, tá? Um terapeuta. Pense em uma consulta entre 100 e 200 reais para terapeuta iniciante. Um pacote de 4 consultas, ou seja, uma consulta por semana para cada paciente, né? Então, isso daria em 100 reais 400, em 200 reais daria 800 um pacote. Se você fechar 3 clientes, ou seja, se você tiver 3 pacientes no mês, isso daria para você R$ 1.200 extra no seu ganho mensal ou 2.400 num pacote de 800 reais. Tá? Com 3 pacientes. 3 pacientes. 3 horas por semana. 12 horas no mês. Então, sim, isso tem potencial de mudar muito a vida. Para um cara que ganha 20 pau por mês, ganhar 2.400 a mais, faz diferença, mas não é tão absurda. Mas se você ganhar 3, 4, 5, 6 mil reais por mês, ganhar 2.400 a mais, ou 1.200 a mais, isso é metade ou 1/3 do teu salário. É muita grana. Para 3 pacientes, tá, pessoal? Agora multiplique isso aí. 144 consultas no ano, somente com 3 pacientes, tá? 28 mil a mais no ano, tá bom para você? Então, sim, nós também estamos falando de uma melhoria da condição financeira das pessoas. Ajudando outras pessoas. Se você for cursar hoje uma faculdade de psicologia, por exemplo, uma faculdade barata, tá? Barata. Você vai investir em 4 anos aí, e isso que a maioria dos cursos de formação de psicólogos são 5 anos, tá? Em 4 anos, em torno de R$ 34.700. Vou fazer uma pós, Arthur. Fazer uma pós em quaisquer coisas sejam. Uma pós barata. 24 meses, mais ou menos R$ 1.000 por mês também. Mais 24 mil reais. Juntando os dois aí, ó. 58 pau, 60 pau. Arthur, vou fazer uma outra formação aí, vou me aperfeiçoar mais. Pelo menos 6 conto. Quanto vocês acreditam que seria o valor justo para tudo isso que eu expus para vocês aqui? 12 meses conosco, com todos esses profissionais que eu mostrei, com todo esse embasamento, estando comigo também, tendo acesso a tudo isso, lembrando, né, nós nem colocamos no slide aqui, Lucas, mas eu vou falar para o pessoal. Quem é meu aluno na formação de terapeutas e conclui o curso na formação de terapeutas, tem acesso ao SAS, que é a Supervisão Arthur Schumann. Ou seja,
Arthur, concluí o curso, pô, sensacional, mas não quero parar. Além de continuar sendo seu aluno pelos 11 meses, eu quero aprender mais sobre casos reais, eu quero levar os meus pacientes. Atendi um paciente, já estou com dúvida. Tem como me ajudar? Sim, nós temos uma supervisão que é só para alunos formados, só para alunos. Você tem acesso a isso, tá? Em torno de R$ 5.000 seria minimamente justo para acontecer o FTAS durante 12 meses, tá? Mas é óbvio que eu não ia fazer esse estardalhaço para vocês, para fazer essa pataquada aqui, por mais que eu saiba que vale, tá? Falei lá no começo que o intuito não é financeiro, de vir aqui e enrabar vocês com 5 conto, tá? Quem sabe no futuro, sim, mas não hoje. Não é isso que vai custar. Se fôssemos cobrar o valor total do FTAS mais os bônus, nós fizemos uma pequena planilha aqui. Pense comigo. Formação de terapeutas, valor justo, tá? 5 conto. 4 aulas de análise, tendo em vista a minha hora-aula, tá? A minha hora-aula é R$ 400. Essa conta foi uma conta vagabunda que eu e o Zanetti fizemos, porque nós temos aulas de 3, 4 horas ali, tá? Pensando que fosse 1 hora a aula. 4 daria 1.600. Aula com o professor Henrique Elfes, incalculável. Por que incalculável? Porque ele não dá aula para ninguém. Ele é um cara lá da Opus Dei, numerário da Opus Dei, que vive lá dedicado à obra, é um dos maiores antropólogos e filósofos do Brasil, mas ele não dá aula, a não ser para a Academia Atlântico. Então é incalculável, então não tem valor aqui. Tá? Poderia ter um valor alto, mas não tem. Hora-aula do professor Paulo ali, Filosofia do Treinamento Físico. Se fosse 1 hora a aula, 397, a aula dele tem 3 horas, eu acho, não lembro. Aula de arte terapia da Karine, especialista em arte terapia, uma mulher de uma personalidade maduríssima. A aula dela também durou muito mais tempo. Colocamos um valor irrisório também, 397. Mais de 300 livros em PDF, incalculável. Incalculável. Pega um preço vagabundo de um livro aí, 20 pila. Põe vezes 300 quanto dá isso aí. Tem livro ali que você não encontra no sebo mais. Faz o cálculo. Sermão da Montanha, 99 pila. Áudios terapêuticos, R$ 49,90. Imersão apneia, 697. Estou falando o valor dos meus cursos. Mais um curso de gestão financeira e mais a planilha com o Zanetti. 497, valor irrisório também. Tá? Para um cara que é sócio de uma empresa, para um cara que já fez especialização fora do Brasil, que vai pelo menos 2 vezes por ano para fora do Brasil, foi para a Itália agora, foi para os Estados Unidos fazer curso, reconhecidíssimo no meio, já lançou pessoas fantásticas, gigantescas, entende muito disso. Colocamos um valor irrisório, 497. Curso de marketing do Cláudio, 497. O curso da Personal Lente é pelo menos R$ 1.500 por mês que você paga para eles fazerem a gestão para você. Colocamos 497. E mais a comunidade, que também é incalculável, porque ali vocês tiram dúvidas 24 horas por dia. Daria em torno de R$ 9.233,90. Tá, agora bota na tua cabeça os incalculáveis que nós colocamos, tá? Aí faz teus cálculos. Condição especial para a segunda turma, tá, pessoal? Especial para a segunda turma. E me desculpe se está parecendo meio quadrado a minha fala, eu não levo jeito para falar essas coisas, tá? Eu sou um cara que fala a verdade. R$ 2.997 à vista. Contudo, para vocês que estão aqui, pessoal, nós vamos disponibilizar um cupom que é o FTAS 50. FTAS 50 para os 20 primeiros que efetivarem a matrícula. R$ 500 de desconto em cima desse preço especial, ou seja, para os 20 primeiros que se matricularem, após receberem o positivo da inscrição, R$ 500 de desconto. Ou seja, apliquei o formulário, fui selecionado, posso me matricular. Se você for um dos 20 primeiros, você vai pagar 2.497, ok? Arthur, não fui um dos 20 primeiros, pelo amor de Deus, vai reclamar por 2.997 por tudo isso, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Bom, pessoal, cronograma, tá?
formulário de seleção. Aí, ó. Até quarta-feira, dia 23, às 23h59. Ou seja, vocês vão receber o formulário hoje para vocês poderem inscrever-se e vocês podem entregar esse formulário preenchido até quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, às 23h59. Ai, Arthur, eu tive diarreia, não consegui. Lamento. Temos que ser justos, tá? Entregou o formulário até quinta-feira, às 12 horas, ou seja, meio-dia. Eu vou corrigir tudo, madrugada inteira, para ninguém ficar ansioso. Vou devolver para o Lucas e vou dizer: esses são os selecionados. Aí o Lucas vai enviar para os selecionados a informação de que foram selecionados. Fui selecionado. Então, do dia 21/3, na quinta-feira, do meio-dia até dia 27, às 23h59, você pode pagar a matrícula. Arthur, eu fui selecionado, mas qualquer coisa, passou data de matrícula, não vai dar. Tá? É igual o colégio de criança, lá no maternal. Ai, coloca minha filha. Não, acabou. Tá? Então, formulário de inscrição, vou analisar os formulários, receberão o resultado, e aí vocês poderão fazer a matrícula. Ok? Bom, pessoal, este aqui é o link para a aplicação. Ai, Arthur, eu não sei usar QR Code, eu sou igual a você, não entendo nada disso aí. Não tem problema. Aqui no chat, aqui, ó, o Lucas disponibilizou o link. Vocês podem clicar ali, preencher o formulário. No grupo do WhatsApp que vocês estão também vai ser disponibilizado, acho que o Lucas já disponibilizou, não sei. Vai largar lá também, para que vocês possam preencher o formulário. Boa sorte para vocês, tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui, para a gente conversar um pouco. Boa sorte para quem, porventura, aplicar o formulário, para quem, de fato, tiver o desejo de fazer essa formação, tá? Eu queria abrir um pequenino e rápido momento aqui, porque eu vi que tem alguns alunos meus aqui, tá? Então, deixe-me ver aqui. Vinícius, se for possível, e se você quiser, rapidinho, coisa rápida, 2, 3 minutinhos, você contar um pouco o que você faz, por que você resolveu entrar, o que você pensou, pensa, as suas perspectivas acerca do que você viu na formação. Enfim, fique à vontade nisso, por favor. Com certeza. Boa noite a todos. A formação, quando eu busquei ela, eu tinha, como o Arthur já comentou no decorrer da live, eu tinha alguns problemas familiares que eu tinha uma vontade a mais de alguma forma, buscar ferramentas e tentar ajudar esses problemas a serem solucionados. Além disso, eu sou um pai, minha filha tem 2 anos e meio, e no meio desse mundo hedonista, relativista que a gente vive, eu comecei a me sentir cada vez mais na obrigação de ter, de ser a personalidade forte o suficiente para servir de bússola moral, principalmente, para minha filha. E ao longo de toda uma jornada de estudo, de leitura, eu acabei chegando no Instagram do Arthur, conhecendo mais o trabalho dele, o posicionamento dele, a forma dele pensar, literalmente a personalidade dele. A gente trocou várias ideias antes de abrir a primeira formação, e eu tive a oportunidade de ter sido selecionado, e ela me surpreendeu muito mais do que eu esperava. Eu esperava um curso de alto nível, já pelo processo que foi feito até chegar aqui, mas no decorrer das aulas eu percebi que eu fui gratamente surpreendido pela formação. Foi
as aulas elas fogem um pouco do técnico e realmente vão para o lado humano, sem deixar de lado essa parte técnica. Tem muito embasamento científico, muito embasamento de conhecimento, mas principalmente ela resolve questões fundamentais da vida e não simplesmente conceitos. Isso daqui é branco porque é branco. Não, por que isso aqui é importante ser branco na tua vida? Por conta disso, 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 porque isso afeta a forma que você fala com as pessoas que estão ao seu lado, a forma que você se porta profissionalmente, e isso tudo foi moldando e ganhando corpo conforme os professores foram acrescentando mais e mais conteúdo. Eu sou médico veterinário, pensava que não cogitaria nunca uma transição de carreira, porque eu gosto muito de ser veterinário. Hoje eu já penso mais, talvez, em uma fusão de carreira, porque a veterinária ela tem um altíssimo nível de suicídio, é uma das profissões que mais tem suicídio no Brasil, e grande parte das pessoas falam da veterinária sempre com desdém e com desprezo. A veterinária não dá dinheiro, a veterinária só suga as pessoas. E um dos motivos também de eu chegar nessa formação era entender por que uma profissão que ela é tão bonita, que tem cuidar de uma criatura indefesa, além de todo o outro leque que ela abre na saúde, na parte sanitária, de alimentos, por que uma profissão dessa, o profissional não se sentia valorizado? Na verdade, o problema não está na profissão, o problema está no profissional. E isso a gente começou, já foi discutido durante a primeira turma, a gente já trocou ideia nesses temas, e cada vez mais essa questão da personalidade faz sentido. E essa formação não tem outra coisa senão dizer que ela realmente forma, deixa a tua personalidade robusta, te mostrando de uma maneira bem prática e na vivência do dia a dia. Eu recomendo 110%. Obrigado, Vinícius. O Vinícius foi um dos grandes nomes que me incentivou. Por quê? O Vinícius passou a me seguir e quando eu aventei a possibilidade de abrir uma formação, o Vinícius me mandava mensagem toda semana, cara, quando eu abri eu tô dentro, e eu falei, meu Deus do céu, cara, eu tô tentando dar um jeito de fazer isso acontecer, e o Vinícius mandando mensagem, e eu falei, poxa vida, cara, tem gente aí que de fato está querendo, tem vontade. Eu falei, eu preciso atender essas pessoas. Fabrícia, você tá aí, Fabrícia? Tô sim, Arthur, com um pouco de voz. Ah, que pena, Fabrícia. Eu pensei que você estava melhor já, mas se você consegue falar um pouquinho, vocês percebem, pessoal, que a Fabrícia, essa pessoa que está aí, ela é a mesma que a professora do curso de arte-terapia. Ou seja, nós temos, sim, profissionais que, além de terem sucesso na carreira, são profissionais de altíssimo nível teórico, que além de alunos, porventura, no caso da Fabrícia em específico, tornou-se uma professora, porque eu estava dialogando com ela acerca de alunos, de pacientes inexpressivos, né? Crianças e etc. E levantamos a possibilidade da Fabrícia dar uma aula naquilo que é a especialidade dela. Mas agora, Fabrícia, eu quero te perguntar, se você puder sintetizar isso aí da melhor maneira possível, você, como uma pessoa que, além de uma grande empresária, de ter uma história fenomenal, que ninguém aqui nem cogita 1%, além de ser uma profissional fenomenal, a Fabrícia é presidente de um centro de reabilitação de pessoas com vício em drogas. Enfim, a Fabrícia tem uma história absurda. Por que você, Fabrícia, no auge do teu conhecimento, entrou nessa formação e depois de ter entrado, serviu para alguma coisa ou foi só lixo? Não sei se eu vou conseguir sintetizar o tanto que foi importante essa formação, porque diante de todo esse currículo, né, que o Arthur trouxe aqui, existiu uma profissional com um gabarito gigante, mas completamente insegura com relação ao paciente, né? E eu fui buscar isso no Arthur, realmente essa personalidade.
né? Ele me trouxe uma segurança do setting terapêutico que eu não consegui nas minhas formações. Eu sou acadêmica do curso de psicologia também. Vou finalizar, mas eu sei que o que eu aprendi na formação eu não tenho aqui na faculdade. Hoje eu estou aqui na faculdade, né? Diante de todo o trabalho que eu faço dentro da área da dependência química, dentro da arte-terapia, se eu não tiver personalidade terapêutica reforçada, forte, robusta, o meu paciente ele vai para outro lugar. O que mais tem aí é terapeuta, né? Então, eu preciso entregar para ele algo que realmente vai fazer sentido para a vida dele, que vai mudar a vida dele, para trazer, de certa forma, cura. Então, o que eu aprendi nessa formação do Arthur foi exatamente essa segurança, né? Esse apoio fenomenal que o Arthur nos dá, porque ele nos atende prontamente, tanto nos grupos, quanto nas aulas, quanto no direct ou no WhatsApp privado. Ele nos dá apoio total. Ele colocou ali 4 estudos de caso, mas todas as aulas ele nos traz estudo de caso. Todas as aulas ele nos traz exemplos práticos e objetivos de como agir diante do paciente. Então, não é só uma formação, é muito mais do que isso, porque o que o Arthur nos traz é uma vivência profissional e uma vivência muito, muito formada na experiência dele pessoal como terapeuta, né? Então, não tem preço. Realmente, o Arthur, ele nos traz uma segurança que eu, muito tempo de terapia, não consigo, né? Então, assim, só tenho a agradecer por hoje ser aluna, vou continuar sendo aluna na supervisão e professora do curso agora, né? Que ele acabou de falar, cara, não sabe. Fabrícia é sempre muito querida conosco, sempre muito educada. Para mim é uma grande honra, Fabrícia, ouvir de você essas palavras. Conheço a Fabrícia, não é de hoje. A Fabrícia, ela fez acontecer um evento maravilhoso no qual eu fui palestrante, que é o Eu, Tu e Nossas Relações. E de lá para cá passei a conhecer mais, através de outros profissionais, sobre as capacidades da Fabrícia. E quando a Fabrícia tornou-se minha aluna, eu fiquei muito surpreso e honrado. Tá? E saber que ela tirou proveito disso me deixa ainda mais feliz, tá? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para questionar, o que for da minha área eu responderei, o que for da área do Lucas ele responderá. Perguntaram sobre pagamento ali, Lucas. Perguntaram sobre forma de pagamento. Perguntaram se é somente à vista, Lucas. Boa, são 2 formas de pagamento, à vista ou 12 vezes até 12 vezes no cartão, né? Você vai entrar lá dentro depois de ser selecionado. Se você for uma das selecionadas, você vai ter a opção de entrar lá e selecionar. Quero pagar de uma vez no cartão, de 2, de 3, de 4, de 5, até de 12 vezes a gente conseguiu liberar. Logicamente, tem a porcentagem ali da A taxa plataforma do que ela cartão, cobra, né? né? A taxa de cartão que a gente utiliza a plataforma do QIFI, e eles são a máquina de cartão ali, como se você fosse ir na Casa Bahia e dividir uma TV, vai ter os juros, né? A gente não consegue, infelizmente, mexer naquilo ali, acaba indo os juros para o cliente, mas sim, tem essa facilidade ali de até 12 vezes. Perfeito. Alguém fazer uma pergunta? Fiquem à vontade. Alguma dúvida? Estou aqui para servi-los. Se porventura não houverem dúvidas, eu fico até feliz, porque quer dizer que eu sanei os pontos necessários. Bom, pessoal, eu acho que a Priscila está erguendo a mão ali. Isso? Libera o microfone da Priscila ali. Oi, boa Verdade, noite. desculpa, galera, estava bloqueado aqui, foi mal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda no chat ali, que daí a gente vai liberando os microfones, tá? Desculpa, pessoal. É que o Lucas foi mutando os microfones, porque senão fica abrindo a vez sem querer. Priscila, por favor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Eu acabei de chegar do meu trabalho, eu acompanhei a live em tempo integral no ouvido, mas eu não consegui. Tipo rádio. Ai, é horrível isso. Aí você ouve, aí você vai perdendo as coisas, aí eu vou ter a oportunidade de ver o que você passou, ou assim, em outro lugar, para eu poder Não, entender melhor. vou excluir essa. O Lucas vai disponibilizar. A gente imaginou que isso fosse acontecer. Nós sabemos que tem muitas pessoas que ou estão trabalhando
ou estão, por exemplo, minha esposa estava até agora há pouco fazendo meu filho dormir. Se ela fosse uma das tentantes aqui, não conseguiria. Então, nós providenciamos essa gravação aqui, o Lucas vai disponibilizá-la, né, Tá. para que quem não Ai, que ouviu alívio. possa ouvir. Mas lembre-se, nós temos um tempo aqui da gravação subir, né? A gravação Ah, demora um tempo, umas 12 horas, aí nós vamos disponibilizar, então você vai ter que assistir isso aí e tentar correr para até o momento da finalização da... Mas um conselho, eu entendi. se você já Sim, tem, desculpa. se você tem a vontade, não é isso. Se você tem de fato a vontade de ingressar, mas tem dúvidas que você precisa sanar na aula, tá? Faça o formulário, preencha com todo o teu coração, com toda a tua verdade, com toda a Uhum. dedicação. Nós já vamos fazendo ali a curadoria, inclusive do seu formulário, por óbvio. Você vai ter tempo de assistir a aula, e aí, se porventura tiver alguma dúvida, você manda para o Lucas, se for pertinente a mim, me encaminha, eu respondo, mas já preenche o formulário, tá? Tá certo, eu vou fazer isso. E só mais uma coisa, eu ouvi assim que vai ter aulas, mas essas aulas também vão ficar gravadas, né? Porque o meu Todas serviço, as ele não aulas são tem... gravadas, tá? Todas Ai, as tá aulas são bom. gravadas. Tanto que tudo que você tiver acesso agora são de gravações que nós já tivemos na aula anterior. Então, você vai ter Certo. mais de 30 horas aula gravada, você vai ser liberado, você vai ver na apresentação quando você assistir depois. E todas Certo. as aulas que nós tivermos dessa segunda turma ficarão gravadas para a terceira, se tiver uma terceira, da terceira para a quarta. Nossa intenção é fazer um acervo de tudo isso, porque como a Fabrícia mesma disse, né, sim, nós temos a supervisão que é direcionada sim somente para alunos e sim somente para análise de casos, mas às vezes a Priscila está ali no meio de uma aula e a Priscila fala, pois é, Arthur, eu atendi um paciente, ou Arthur, e se for assim, assim, assado, né, eu vou sempre trazer questões pertinentes ao processo terapêutico que são muito importantes que fiquem ali. Então, sempre tudo ficará gravado. Fica tranquila, tá? Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Desculpa, assim, cair de Não, que isso. paraquedas. É muito ruim isso, mas eu tô muito Eu que te ansiosa. agradeço Espero por se conseguir essa esforçar. vaga. Obrigada, viu? Eu também espero que você consiga e fico muito feliz por ver sua ansiedade, tá? Obrigado pela confiança dispensada a mim, tá bom? Alguém mais, pessoal? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus os abençoe. Boa sorte para todos aqueles que aplicarem-se no formulário. Vai ser uma alegria muito grande poder conduzir vocês nesse processo. Todos os alunos anteriores, com certeza, também os acolherão com todo amor e carinho, não temos dúvida disso. E o que precisarem de nós, tá? Fiquem à vontade. O contato do Lucas está no grupo também. Então, enfim, é isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. E nós nos vemos nos próximos dias aí, espero, como professor e alunos, tá bem? Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.